Agora nós vamos falar dos 5 elementos da relação de emprego. E antes que você pergunte, mas qual que é a diferença entre relação de emprego e relação de trabalho? Te explico. A relação de trabalho são relações que existem na vida cotidiana. Quer ver um exemplo? Um empreiteiro que você contrata lá na sua casa. Você tem lá uma construção, precisa fazer uma construção e chama um empreiteiro para poder fazer a construção na sua casa. Ele é um trabalhador, mas não necessariamente é um empregado. Outro exemplo. Você tem lá a sua casa, você precisa fazer aquela limpeza na sua casa, você vai e chama, exemplo, uma diarista. Essa diarista, ela tem uma natureza de ser uma vez por semana. Uma natureza de trabalho, mas não uma natureza de emprego. A mesma coisa é aquele encanador que você chama, aquele eletricista, e assim vai. Se há algo que existe eventualidade, ela pode ser uma relação de trabalho, mas não necessariamente de emprego. Por quê? Para ser uma relação de emprego, exige-se o preenchimento de 5 requisitos, que são pessoalidade, pessoa física, onerosidade, não eventualidade e subordinação. Vamos explicar cada um deles. A subordinação há uma relação do empregado e do empregador que o empregado deve ser subordinado hierarquicamente, né, naquela forma de execução do trabalho ao empregador. Então o empregado pode falar assim, olha, eu vou fazer da forma que eu quiser o trabalho. Não, ele é subordinado àquela perfeição técnica que é determinada pelo empregador. Tá bom? Então, essa subordinação que pressupõe. Essa subordinação não precisa ser só verbal. Ela pode ser, exemplo, feita de forma remota, por telefone. Exemplo, você está lá na sua casa, aí o empregador liga e fala assim, olha, quero que você entre agora no tal site, faça o cadastro para mim assim, assim, assim. Você está vendo que está tendo uma subordinação, ainda que distante? Ou pode ter uma subordinação, por exemplo, no controle rigoroso de certa questão, batendo metas. Então, a subordinação é o elemento mais volátil da relação. Podemos se abordar de várias formas, não necessariamente uma subordinação verbal, tá bom? Pessoa física. Todo empregado ele tem que ser pessoa física. Porque se a empresa que presta o serviço é chamado de terceirização. Né? Então, para que seja empregado, é necessário que seja pessoa física, pessoa natural, carne e osso. Então, esse seria pessoa física, tá bom? A pessoalidade significa o quê? Toda relação de emprego tem que ter uma pessoa que preste o serviço de caráter pessoal. Exemplo, eu não posso trabalhar hoje, aí eu vou e chamo o irmão, ô fulano, vamos lá trabalhar? Trabalha no meu lugar? Não posso. Porque na relação de emprego, há uma pessoalidade, que ela é de caráter personalíssimo, exclusivo. Ele contratou, foi você para trabalhar, e mais ninguém. Por isso que é chamado de pessoalidade, tá bom? Onerosidade. A onerosidade significa que ninguém trabalha de graça, né? Todo mundo trabalha por causa de um dinheiro. Esse é o sentido de onerosidade. Você trabalha para que você possa receber uma quantia monetária. Nós vamos ver mais à frente que existem hipóteses em que você pode compensar isso, né, em habitação, em moradia, em alimentação e várias outras coisas que nós veremos. Mas, em regra, a onerosidade ela tem que ser paga em dinheiro, né, ou até mesmo em condições, né, para o empregado. O próximo requisito que nós estamos falando é a não eventualidade. Esse daqui é um quesito que traz muita confusão em muita gente. Por quê? A não onerosidade é um elemento muito mais amplo do que nós conhecemos em outros tipos de relações. Exemplo, a empregada doméstica. A empregada doméstica exige que ela vá no mínimo 3 vezes por semana. No caso da empregada doméstica é chamada de continuidade. Mas, aqui na relação de emprego, há uma relação de não eventualidade. O que significa isso? Se você trabalha numa empresa toda segunda e somente toda segunda, uma vez por semana, há uma relação de não eventualidade. Ainda que você trabalhe só uma vez por semana. Por quê? Você tem que toda vez, toda semana, naquele determinado dia trabalhar. Então não é algo eventual, é algo que é certo, é algo que é realizado no tempo. Por isso é chamado de não eventualidade. Então a não eventualidade pode comportar quem trabalha uma vez na semana, pode ser que trabalhe de 15 dias,
Você vê que não é algo eventual, é algo programado. É isso que pressupõe, tá bom? Essa relação de não eventualidade. Lembre-se, empregado, em regra, não exige exclusividade. Então eu posso trabalhar para uma pessoa hoje, posso trabalhar para outra pessoa, mesmo que esteja trabalhando para ela, para outra pessoa. Não existe esse contrato de exclusividade. Eu não trabalho para uma pessoa exclusivamente. Claro que existem exceções. Exemplo de uma exceção é o caso do representante comercial. Você pode colocar lá na cláusula dele e ser exclusivo, mas a regra não é a exclusividade. A regra é que você pode trabalhar para qualquer pessoa, desde que comporte o horário, né, de trabalho entre as duas relações empregatícias, tá bom? Ainda sobre a questão dos 5 elementos, para ficar claro como esses elementos eles funcionam, que isso é muito importante em todo dia do trabalho, tá? Por exemplo, o servidor público. O servidor público tem os 5 elementos, mas por que ele não se aplica aqui? A maioria dos casos, né, os estatutários. Porque nós temos uma lei que fala que ele é subordinado à administração pública. Então, ele não é, para todos os efeitos, submisso à CLT, e sim à legislação própria em que ele está, né? Outro exemplo, o estagiário. O estagiário tem os 5 elementos de subordinação, não eventualidade, pessoalidade, pessoa física e subordinação? Tem sim. Só que a própria lei excluiu dele a CLT. Tem uma lei específica para o estagiário. Outro exemplo, nós temos o cooperado. O cooperado ele tem todos os membros. Só que em alguns casos, se o cooperado não for empregado da cooperativa e sim o próprio cooperado, aí a própria lei excluiu ele. Mas se ele é empregado da cooperativa, então eles têm os 5 elementos, tá bom? Outro exemplo, o trabalhador autônomo. Você não tem a subordinação do trabalhador autônomo. Ele trabalha a hora que ele quiser, do momento que ele quiser, da forma que ele quiser. Como o próprio nome diz, ele é autônomo. Então, não tem a subordinação nesse tipo de relação. Então, por isso que ele não é considerado empregado, mas é considerado trabalhador. Essa é a diferença, tá bom? O trabalhador eventual, como o próprio nome diz, ele não tem, ele não há não eventualidade. Ele é algo eventual. E lembre-se, se algo é eventual, não tem o elemento da não eventualidade. Então, ele não é empregado, mas ele é trabalhador, tá? O trabalhador avulso, ele não tem também a não eventualidade. Mas a Constituição Federal deu a ele todos os direitos do trabalhador comum. Então, ele é o único que não há um dos elementos, mas a Constituição o deu esse poder, né, de ser empregado por excelência, tá lá no artigo 7º da Constituição Federal, tá bom? O outro exemplo é o trabalhador voluntário. O trabalhador voluntário, ele tem todos os elementos, mas a própria lei excluiu ele também das hipóteses. Por quê? Porque nesse caso não há onerosidade. Ele trabalha de forma voluntária. Então, se ele trabalha de forma voluntária, ele não pode receber, né, de forma onerosa por causa disso. Então, ele não tem também um dos elementos, né, da onerosidade. Para a gente poder descobrir se a relação é de fato uma relação empregatícia, é muito importante que nós analisemos 2 princípios que são fundamentais, que é o da subordinação e da pessoalidade. Esses 2 princípios, eles são os mais fáceis de nós vermos, porque se há uma subordinação forte daquele empregado a um empregador, muito provavelmente há uma relação de emprego aí, né? É o exemplo que muitas empresas fazem da pejotização. O que é a pejotização? Eu falo assim, exemplo, com você. Olha, você vai e faz a sua MEI lá, e eu vou te contratar pela MEI. Mas só que há uma pessoalidade, eu obrigo que você preste serviço, eu obrigo que você faça conforme eu quero. Você entende que apesar de não parecer à primeira vista uma relação de emprego, ela é transvestida nisso, porque há uma subordinação direta, há uma pessoalidade indireta, porque você tem que prestar esse serviço. Então a subordinação e essa pessoalidade são os elementos mais fáceis de nós verificarmos na prática se há uma fraude trabalhista e se aquela relação está sendo maquiada para burlar a lei. Então é muito importante a gente ver esses 2 elementos e entender muito bem todos os 5 elementos, porque através deles nós vamos entender o que seria empregado e o que não seria empregado, tá bom?